Olá, eu sou Bárbara Queiroz, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRN, sob a orientação do professor Dr. Adler Lima, e é com muito prazer que vou apresentar hoje no CONCAF o trabalho intitulado Avaliação da Atividade Anti-SARS-CoV-2 de nova naftoquinona e seu complexo de inclusão com metil-beta-ciclodestrina. No contexto da pandemia que vivemos de Covid-19, que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi declarada como doença pandêmica, global, em março do ano passado, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, temos atrelado a ela a alta letalidade, alta taxa de infecção e também a falta de um tratamento curativo, mesmo com o avançado progresso da ciência no sentido da descoberta e fabricação de vacinas, de sequenciamento do vírus, entre outras tecnologias, ainda se tem a ausência e a necessidade, uma busca constante por novas alternativas terapêuticas que sejam seguras e eficazes contra esse vírus, para dar fim à pandemia de Covid-19. Tendo em vista os estudos que são realizados com novas substâncias para novas fontes e alternativas terapêuticas contra doenças, incluindo a Covid-19, temos o estudo das naftoquinonas, que são compostos pertencentes às quinonas, com o grupo naftaleno, que possuem características antimicrobianas, antiparasitárias, antivirais, anti-inflamatórias relatadas na literatura. No entanto, atrelada ao seu potencial terapêutico, potencial biológico, tem-se a baixa solubilidade em água, que pode viabilizar esse composto a longo prazo a se tornar um medicamento com uma boa biodisponibilidade. E a tecnologia farmacêutica vem suprir essa limitação, vem driblar essa limitação através da formação de complexos com as ciclodestrinas, que são compostos que possuem em seu interior um núcleo, uma característica hidrofóbica, podendo acoplar compostos lipofílicos, e no seu exterior uma característica hidrofílica, no qual pode se ligar a compostos polares. E dentro dessa estrutura podemos também associar, por exemplo, o composto IVS, formando aí um novo sistema de liberação de fármaco que pode vir a se tornar uma nova fonte alternativa terapêutica contra a Covid-19. Nosso estudo visou avaliar o potencial anti-SARS-CoV-2 in vitro do IVS 320 no complexo de inclusão desenvolvido com ele e com a metil-beta-ciclodestrina, bem como caracterizar fisicoquimicamente esse sistema. Para tal, obtivemos o IVS, que foi sintetizado e cedido pelo Laboratório de Síntese Orgânica Aplicada da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e a metil-beta-ciclodestrina foi adquirida da Sigma Aldrich, e o processo de preparação, em grande parte, foi realizado no LEF, o Laboratório da Faculdade de Farmácia da UFRN. E o processo foi realizado para o preparo do complexo de inclusão e da metil-beta-ciclodestrina foi a rotaevaporação na razão molar de 1:1, ciclodestrina e do IVS 320, no qual a metil-beta-ciclodestrina foi primeiramente solubilizada em uma mistura de água e acetona, e essa mistura, essa solução, a ela foi acrescida o IVS. E essa solução com IVS permaneceu em agitação por 72 horas a 25 graus Celsius e submetida ao rotaevaporador para retirada do solvente, e o sólido restante ele ficou armazenado no dessecador para as análises posteriores. As análises que se seguiram com os compostos e os complexos foram da parte da caracterização físico-química, o FTIR, o infravermelho por transformada de Fourier, o DRX, de fração de raio-x, as análises termogravimétricas, DSC e TG, e o MEV, microscopia eletrônica de varredura. Para a atividade anti-SARS-CoV-2 in vitro, foi realizada a parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, no qual, com todos seguindo os protocolos e as normas de biossegurança do laboratório, foram realizados com células Vero E6 e que foram plaqueadas em meio de EMEN, placa de 384 poços,
Após 24 horas, foram adicionados os compostos diluídos em PBS, o IVS e o complexo com a metilbeta-ciclodestrina na concentração máxima de até 10 microgramas por ml. Após 1 hora, as partículas virais foram adicionadas, SARS-CoV-2, em 0,05 partículas por célula, partículas virais por célula. E a infecção celular ocorreu em cerca de 37 graus Celsius. Após 36 horas, as placas foram fixadas em 4% de paraformaldeído em PBS, prosseguimos com a imunofluorescência, realizada com soro de paciente COVID-19 positivo, e os dados obtidos foram analisados pelo software Operator. Os resultados e discussão, primeiramente na caracterização físico-química referentes ao infravermelho. Observaram-se as bandas características tanto do IVS como da metilbeta-ciclodestrina e deslocamento em alguns estiramentos, o que caracteriza a real formação de um complexo, no qual foi possível observar ligações intramoleculares, ligações de hidrogênio entre hidroxila das ciclodextrinas com a carbonila e o oxigênio do éter cíclico do IVS 320. Em relação às análises termogravimétricas, como o DSC, observou-se eventos tanto endotérmicos como exotérmicos, no caso do IVS, característicos de sua fusão, e também o exotérmico característico de recristalização do composto. Para a metilbeta-ciclodestrina, tivemos os eventos característicos de sua desidratação e também da decomposição, a desidratação de 40 a 100 graus e a decomposição a partir de 392 graus Celsius, sendo eventos endotérmicos, e para o complexo observamos tanto eventos característicos da ciclodestrina como do IVS 320, o isotérmico, que é o ponto de fusão, e os endotérmicos referentes à metilbeta-ciclodestrina, a decomposição e a desidratação, também caracterizando aí a presença de um novo sistema que formou, confirmando que esse complexo realmente se formou assim, corroborando com a análise anterior de FTIR. No caso da TG, das curvas de TG, observamos aí a perda de massa em relação ao aumento da temperatura. Para o IVS, temos uma perda de massa desde 160 graus até por volta de 900 graus, variando de 5% a 18,73%. No mais, as naftoquinonas já se mostram com uma certa resistência térmica, atreladas a um complexo, juntamente com a metilbeta-ciclodestrina. Isso pode ser ainda mais positivo, pois vai conferir uma maior estabilidade térmica para o novo composto que se formou. A metilbeta-ciclodestrina perdeu água em torno de 31 a 73 graus e também entrou em processo de decomposição, corroborando com o DSC, de 322 a 391 graus Celsius, perdendo cerca de 83% de sua massa. Já para o complexo, esse valor, em temperatura semelhante, até 379 graus, foi reduzido para 58,73%, indicando novamente quão vantajoso pode ser o complexo para a estabilidade dessa molécula. No caso do difratograma de raio-x, observamos a cristalinidade associada também às figuras micrografias do MEV, onde observamos que o IVS é realmente um composto cristalino, como podemos observar, e também a metilbeta-ciclodestrina possui uma característica inversa. Podemos também tanto confirmar pelo gráfico como pela fotomicrografia que ela possui uma característica mais amorfa, arredondada, e o complexo não possui característica igual a nenhum dos dois isoladamente, mas houve a formação de um novo composto, então a forma nova, com características mais amorfas, mas também diferentes da estrutura do IVS e da metilbeta isoladamente, mostrando que realmente formou-se um novo composto. E o gráfico mostra a redução da cristalinidade do IVS 320 quando associado com a metilbeta-ciclodestrina em mais de 70%, porque baixou de 99% para 24,75% essa cristalinidade. E isso pode se associar também a uma melhora de solubilidade, melhora dos parâmetros físico-químicos, que podem até melhorar sua atividade biológica. Para a atividade anti-SARS-CoV-2 in vitro, como já foi visto anteriormente, foi realizado com IVS, complexo de inclusão, metilbeta-ciclodestrina, e foi apresentado aqui em forma de concentração por resposta,
mostrando a EC50, tanto para o IVS como para o complexo, foram resultados bastante significativos, no qual ocorreu inibição de 100% das células infectadas pelo vírus, com as partículas virais, para a concentração de 10 microgramas por ml, que foi a concentração avaliada primeiramente. No entanto, novos mais testes precisam ser realizados frente ao vírus para a confirmação do mecanismo de ação e também da sua atividade como possível alternativa terapêutica. Observamos pela SC50, né, valores de 0,85 para o IVS e 2,75 microgramas por ml para o complexo, tendo em vista que a quantidade de IVS presente no complexo é menor do que o IVS isolado testado. No entanto, também é necessário realizar o teste de quantificação, mas nós sabemos pela preparação do complexo que essa quantidade é menor e ainda assim teve uma atividade de 100% de inibição, sendo bastante promissor. Os resultados, como conclusão, mostram, principalmente com a parte da caracterização, mostra que houve a formação do complexo IVS com metilbeta-ciclodextrina, e também constatou que a análise, né, da atividade anti-SARS-CoV-2 realizada em parceria com a USP mostrou que o efeito antiviral do complexo foi equivalente ao do IVS mesmo, estando em menor quantidade do princípio ativo dentro do sistema do complexo. Estudos complementares acerca da solubilidade, disponibilidade e viabilidade terapêutica desses complexos frente ao SARS-CoV-2 poderão ser realizados posteriormente para elucidar seu mecanismo de ação e demais efeitos. Obrigada, quero agradecer pela atenção, agradecer ao PPGCF, Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao meu grupo de pesquisa Inofarm, ao orientador doutor Adley Lima, a CAPES pelo apoio financeiro, a todos pela atenção, bom congresso, segue meu contato de e-mail e obrigada.